Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário, o Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Meu nome é Evandro, faço parte aqui da equipe de gestão dos fundos de papel da XP Asset. É um enorme prazer falarmos aqui hoje com as senhoras e senhores sobre os PCI, nesse segundo TRI de 21, e falar um pouco da nossa cabeça, perspectivas que a gente vê para o fundo e para o mercado mais à frente. Só um disclaimer daqui, pessoal, a gente gostaria de iniciar que o fundo está em fase de oferta, né, análise CVM, e então em período de silêncio, de forma que temos que nos ater somente ao fundo no formato atual, não podemos falar da oferta em si, tá? Por questões regulatórias. Mais à frente teremos a oportunidade de falar, tá? Então, começando aqui na página 3, por favor, Bianca. O segundo TRI começou bastante bem, já arrefecendo ali os números de segunda onda ali, que principalmente em março ali assolaram bastante o país. Via no mood bastante bom. A gente falava até no call anterior que a XP Asset tinha uma cabeça bastante construtiva para a atividade, bem à frente do mercado, enquanto o mercado ainda estava no 2,5%, 3% de PIB, a gente já estava acima do 4%, e estava um semestre realmente bastante bom, na cabeça de reabertura da economia, com o avanço das vacinas, controle da segunda onda, juros ainda abaixo, então a gente estava bastante construtivo. Acho que o grande evento, né, acho que todos sabem aqui ao finalzinho do primeiro TRI, que pegou bastante a gente aqui, o mercado no contrapé, foi a reforma, a primeira proposta da reforma tributária. Não só a questão da taxação, mas acho que uma coisa até que a gente não ouviu muita gente no mercado falando, que nos preocupou aqui bastante quando a gente ali no próprio dia se debruçou, né, sobre essa primeira proposta, foi que, só entrando aqui um pouquinho no societário, vamos dizer assim, do nosso mercado, nem sei se todos conhecem, mas basicamente todas as empresas são organizadas em, vamos dizer assim, empresinhas, né, que a gente chama SPS, numa incorporação tem um patrimônio separado, de forma que tudo que é financiamento e tal é no âmbito dessas empresinhas. E essa primeira reforma tributava toda essa cadeia, né? Então, ia onerar muito, ia exigir muitas reorganizações societárias, então algo que vinha para simplificar, na verdade, complicava, e até alguns business seriam de fato inviabilizados, tá? Acho que muito bom senso ali, sensibilidade ali do relator e tal, com grande participação nossa aqui, dos players do mercado aqui imobiliário, a gente conseguiu reverter muitos pontos, até mostrando, né, a dificuldade que trazia, os custos, enfim, e conseguimos assim voltar com bastante coisa, né? Não que a gente não seja a favor, mas, de novo, a gente é a favor de algo que simplifique, que desonere, que não só a carga é alta, mas também a apuração também gera um custo muito alto. Então, foi um pleito nosso e até agora tem sido muito bem recebido, tá? No setor que tem gerado tanto emprego e renda aqui nessa retomada, né? Mas voltando aqui um pouco, o setor da construção aqui seguiu muito forte. Acho que até uma informação, os lançamentos das empresas listadas aqui em Bolsa nesse primeiro semestre dobraram em relação ao ano passado, tá? As condições de financiamento ainda seguem bastante favoráveis, com a taxa ainda baixa, novas modalidades de tabela, de indexadores, então o mercado segue muito aquecido. Na tônica ainda que a gente falou no último call também de trocas por moradias saindo dos grandes centros ou de bairros mais afastados, um pouco mais baratos, então
A gente tem visto o mercado ainda muito, muito pujante, tá? A gente vê também, por exemplo, na parte logística, na cidade do Brasil é muito, muito alta, principalmente ligada ao e-commerce, que a gente chama do last mile, algo nessa linha. Então, o mercado seguiu muito forte, tá? O que, assim, ponto que a gente vai falar um pouco mais à frente, só de preocupação, é de fato o patamar da Selic, que a gente sabe que esse setor é muito, muito sensível a juros. A taxa, apesar do CDI ter ido ali a Selic de 2 para 5,25 atualmente, o financiamento bancário não mudou muito, até porque quando caiu demais, né, não acompanhou, mas fica ali um alerta ali, a taxa acima de 7,5, 8, que a gente acha que não vai acontecer, né, pelo menos no curto, médio prazo, mas a gente sabe, né, os desafios fiscais do Brasil, um ano de eleição, enfim, então esse é um pouco o ponto de atenção, mas a gente segue bastante confiante no setor, ainda muito favorável em relação ao que foi historicamente, tá? Sobre a alocação, continuamos com a nossa cabeça, acho que o André, o gestor, vai falar um pouco mais à frente também, mas bons nomes de crédito, como GPA, General Shopping, algumas operações menores, como Redditor, Via Varejo, mas seguimos com a nossa cabeça e muito não só comprar para carregar, né, mas comprar em níveis interessantes. A gente conseguiu negociar muito no secundário, negociar, arbitrar estágios de obra, por exemplo, compramos CRI, ainda tinha um risco de obra grande, então um risco percebido alto, e sabendo controlar bem, até com a nossa equipe de engenharia acompanhando bem, já com obras terminadas, conseguimos vender com taxas muito mais baixas, né? Então gerando altos ganhos de capital aqui para o fundo. Então, essa é a tônica, então, baixo risco de crédito, boas arbitragens e uma rentabilidade que a gente acha bastante interessante vis-à-vis ali o baixo risco do nosso portfólio, tá? Assim, acho um pouco mais do mesmo. O portfólio segue totalmente adimplente, nenhum problema de crédito, nenhuma tensão maior aqui, então a gente seguiu um portfólio bastante saudável nesse trimestre, tá? Então, partindo para a página 4, por favor, Bianca. Aqui a gente fala um pouquinho dos nossos resultados no TRI. Então, resultado ali acima de R$1 por cota por mês. Rentabilidade ali considerando Grossaco CDI acima de 400% CDI. Então, novamente frisando, portfólio do risco de crédito bastante baixo, bastante controlado, mas com arbitragens boas, sabendo comprar bem e vender bem, a gente consegue dar esse retorno acima da média, tá? Então, ao invés de carregar muito risco, operações muito high yield, a gente consegue arbitrar bem e trazer esse retorno acima ali do carrego dos papéis, tá? Tivemos investimento líquido acima de 30 milhões, um alto desinvestimento, alguns investimentos também pontuais, táticos em FIIs, tá? Então, cabeça segue bastante parecida, tá? Então, seguindo aqui um pouquinho só sobre o macro, a partir da página 6, aqui a gente começa com o PIB, então, novamente, a gente já tinha uma cabeça bastante construtiva, então, até à frente do mercado, no sentido que a gente estava muito otimista, seguindo a lógica da vacinação, um ritmo muito forte que o Brasil conseguiu imprimir ali depois de alguns meses. Então, tivemos revisões altíssimas, o mercado nos acompanhou, vamos dizer assim, e já apontamos ali para o crescimento acima de 5%, tá? Novamente, assim, de preocupações seguem preocupações fiscais, algumas mudanças no governo teve acerca de algumas PECs, vamos dizer assim, malabarismos ali fiscais, mas segue preocupado, ano que vem é ano de eleição, mas seguimos bastante confiante aqui na atividade, tá? A gente teve uma demanda muito reprimida ali ao longo de mais de 12 meses, seguimos bastante confiantes, tá? Aqui na Selic, ponto que a gente já falou, percebeu uma forte alta nesse TRI, o Banco Central já como fato posterior, né, em agosto, já subiu 100 bips, já prometeu outra alta dessa, provavelmente agora em setembro.
mas ainda num patamar que a gente considera assim, tranquilo. Acho que a mínima histórica anterior era de 7,25, então a gente está falando de patamares históricos ainda muito baixos, né, para o Brasil. Só a preocupação que fica novamente é o desenrolar, né, dessas questões fiscais, eleições, enfim, como isso pode impactar ali nos financiamentos bancários, né? Então, dado que o nosso setor basicamente depende muito, muito de crédito, intensivo em capital, o ciclo é longo, né? Então, é, ele respira ali crédito, né? Tanto na ponta do consumidor quanto dos incorporadores. Então, e a gente sentiu de fato a política da potência ali, da política monetária no passado, mas seguimos bastante confiantes aqui, que não vai em níveis que atrapalhem o nosso mercado, mas seguimos bastante cautelosos nesse sentido, tá? Na página 7, a gente vê ainda nível de confiança ainda seguem bastante fortes, vindo da retomada do ano passado. Então, ainda, de novo, apesar de parecer uma subida muito alta de juros, ainda em níveis históricos estão bastante baixos. Então, seguimos bastante confiantes. E na próxima, na página 8, a gente vê a inflação no curto prazo segue pressionada, acho que não está aqui, mas principalmente no nosso mercado, né? A gente olha muito o INCC, que é a inflação da construção, essa segue ainda bastante pressionada, então todos somos muito próximos ali dos incorporadores, dos empresários, as estratégias que eles têm feito para conseguir repassar o mínimo aos preços ali, os custos de insumo, estratégias de compra, seja de aço, de cimento, enfim. Então, somos muito atentos a isso, mas eu acho que já tem conseguido controlar bastante bem, até um ponto que a gente falou no último call, ou dois atrás, o IGPM veio muito forte, o IGPM é um índice mais de atacado, né? Então, de alguma forma ou outra, ia ter algum repasse, e com a volta agora mais da confiança, retomada das atividades, de fato a gente está vendo um IPCA mais pressionado. Mas é um ponto de atenção que a gente tem controlado muito bem. De novo, o nosso portfólio ali são empresas saudáveis, tem sabido controlar bastante bem esses custos, tá? E também aqui só corroborando também o dado de emprego formal, o CAGED, que a gente acha que é até um retrato mais fiel do que a gente vê da PNAD, né, que é aquela do IBGE, e lá ainda reflete um desemprego muito alto que não conversa muito com essa geração do CAGED. Então, mas a atividade tem mostrado mais a força aqui do emprego, tá? Então, aqui por último, encerrar minha parte, na página 10, um pouco da performance de alguns índices do fundo. O fundo segue outperformando bastante bem ali os índices. A gente colocou aqui os nossos resultados. Porque tem incidente, né? Como a gente teve um resultado bastante relevante ali em julho, já com fato subsequente, seguramos alguns trades e tal, dado que a gente já tinha um resultado relevante acumulado, mas já voltamos aqui bastante forte aqui, algumas operações aqui nos próximos meses, tá? O fundo segue com uma liquidez boa, uma base crescente de cotistas, que até se reflete nessa liquidez, tem um desempenho que consideramos bastante satisfatório aqui, de novo, para a proposta de um portfólio de baixo risco, uma alternativa aqui aos produtos de renda fixa bastante interessante, tá? Agora vou passar a palavra para o André, que é o nosso gestor, e ele vai continuar do fundo e depois nos falamos mais ao final nas perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Evandro. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Obrigado aí pela participação no nosso call trimestral. Só reforçando aqui o que o Evandro comentou no início da conversa, né? O fundo está em fase de oferta da terceira emissão de cotas. A gente não vai poder falar muito sobre, quer dizer, nada sobre o tema, tá? Por questões regulatórias, tá? Restrições aí da CVM. Pulando aqui para o slide 12, por favor, Bianca. Perfeito, tá um pouquinho obrigado. lento aí para vocês? Está aparecendo, acho que está com um atrasozinho, pessoal, desculpa.
Está com atraso, mas aqui foi. Obrigado, Bianca. Bom, dando continuidade aqui, acho que é sempre importante relembrar aqui qual que é o foco do XP Crédito, do XP Crédito Imobiliário, né? O nosso XPCI 11. O XPCI 11, pessoal, é um fundo, como todos sabem, é um fundo de CRI, né? De gestão ativa, né? Um fundo de papel. Nosso foco principal, aí, como já antecipou o próprio Evandro, é a alocação em ativos aí, de extrema qualidade, ou seja, os ativos que a gente chama de high grade, tá? / middle risk, e uma fatia minoritária em high yield, tá? Ou seja, aquelas operações com retornos mais elevados e, por consequência, um pouco mais de risco, tá? Mas aqui seria uma fatia minoritária, como eu falei. Bom, dessa forma, aí, acho que fica claro, né, que o book de CRI são as alocações estratégicas, ou seja, são as alocações de maior importância aqui para o fundo. Por isso que temos aí mais de 80% do patrimônio líquido do fundo alocado nessa estratégia, né, como pode ser visto aí nesse gráfico aqui do slide 12. Dando um pouco de continuidade no que o Evandro comentou, e eu diria que aqui, pessoal, o que eu vou falar para vocês é um dos pontos mais importantes aqui desse call trimestral. Eu sempre falo isso, mas eu acho que é válido repetir, tá? Porque esse ponto acho que é muito importante para vocês entenderem a nossa estratégia, né? A nossa cabeça com os ativos high grade, tá? Boa parte dos CRIs alocados pelo XPCI são frutos basicamente de originações próprias, tá? Ou seja, pelo time da gestora aqui, eu, Evandro e time, tá? E com isso a gente consegue aí encarteirar bons ativos com prêmios intrínsecos, tá? E a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos e não somente carregá-los até o respectivo vencimento de cada papel. E, obviamente, pelo fato de serem ativos aí com bons nomes de crédito, né? Até o próprio Evandro comentou aqui alguns, ou seja, os high grades, né? Isso nos permite aí a vender com bastante facilidade no mercado secundário, tá? Um exemplo que eu também sempre dou aí nos calls trimestrais, e acho que também é importante para ficar claro, os ativos, por exemplo, um CRI, tá, que o mercado tomaria por inflação, né, IPCA mais 6, por hipótese, a gente consegue originar, tá? A gente consegue estruturar por inflação mais 7, ou seja, com mais taxa, e vender pelos mesmos inflação mais 6, né, que eu mencionei que o mercado tomaria. Ou seja, a gente consegue, de uma certa forma, arbitrar, né, esses ativos e trazer aqui um bom ganho de capital para o XPCI. Então, como até o próprio Evandro mencionou muito bem aí na sua fala, a gente não fica ali no carrego, não fica em cima dos ativos que a gente tem na carteira. A gente gira muito esse estoque. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, tá? Obviamente, para quem acompanha o fundo há mais tempo, os nossos relatórios e os nossos calls trimestrais, sabe que a gente faz isso com muita frequência, né? Desde do surgimento desse produto, ali, desde o nascimento do XPCI, tá? Por isso que dentro do segundo trimestre de 2021, a gente vendeu mais de 160 milhões em CRIs, tá? Conforme mencionado aí pelo próprio Evandro também lá no slide 4. Então, isso mostra aí quão ativa realmente é a nossa gestão, tá? Esse giro de carteira, essa venda toda, gerou aí retornos aí de aproximadamente 10 milhões de reais, ou seja, grosso modo aí, estamos falando de 6% de retorno aí em cima do valor aí vendido, né? Do volume vendido. Então, de fato, isso nos permite aqui a gerar um excelente resultado para um risco de crédito extremamente baixo, tá? Essa que é a beleza aqui do negócio. Hoje, como pode ser visto, aí basicamente no gráfico, nesse slide, a gente tem aí aproximadamente 12% em fundos imobiliários, tá? 12,4%, adquiridos principalmente no início da pandemia, e esse nosso book de fundos é meramente tático, tá? Diferente do nosso book de CRI. Ou seja, eles são movimentos que a gente chama de pontuais, algo muito oportunístico, né? Com um objetivo único que é realmente gerar ganho de capital em um curto espaço de tempo. O nosso objetivo nessa estratégia daqui para frente, né, é zerar esse book com o tempo, né, com expressivo ganho de capital. E, obviamente, realocar todo esse caixa em CRIs, né, que é realmente o core do fundo, e, obviamente, distribuindo os lucros das operações aos cotistas. Passando aqui para o slide 13. Boa. Sobre o book de CRI,
né, os nossos CRIs, no gráfico aí da esquerda, nós temos hoje, aí, na data dessa foto, né, final de junho, aproximadamente 34 CRIs, tá? Sendo que desses 34, o saldo desses 84, desses 34 CRIs, 84% a gente tem aí alocado em high grade, tá? Middle risk, ou seja, bastante coisa, e 16% em high yield, né? Então, nota-se aí que nesse semestre, né, nesse último trimestre, nós alocamos aí mais caixa em operações com maior retorno, né, do que no tri passado, né? Se a gente olhar no tri passado, a gente tinha 5%, aí, um pouco mais de 5% em operações high yield. Então, isso significa que a gente aumentou aí um pouco aí o carrego da carteira. Mas lembrando, né, o que a gente falou, e o Evandro reforçou aqui, de fato, nossa grande vocação aqui para o fundo é operar os high grades para gerar esse ganho de capital, que a gente bateu bastante nessa tecla. Sobre o book de FIIs, né, o nosso gráfico aí da direita, as maiores posições, né, naturalmente, são em KNCR e XPMOLs, né, a gente já vem falando isso há bastante tempo. Como eu mencionei no slide anterior, nós compramos esses ativos a preços extremamente descontados, né, no início da crise. Só para dar um exemplo, aqui o nosso carrego em KNCR está na casa de CDI mais 5. Então, para quem não sabe, KNCR tem um portfólio extremamente também high grade, e é um fundo que, né, pelo preço que ele tem hoje no secundário, ele é um fundo que gera um dividend yield tímido, mas como nós compramos com um grande desconto, por isso que a gente consegue extrair esse CDI mais 5 de um portfólio de muita qualidade, tá? Aqui temos aí um ganho de capital relevante no preço atual dessas cotas, tá? Que hoje temos aí no valor de tela, na Bolsa, mas a gente está esperando aí que esse ativo se valorize mais para extrair mais valor desses investimentos aí que foram feitos no ano passado. O próprio KNCR, pessoal, tem, né, como eu falei, é um portfólio bem high grade e a indexação dele é majoritária em CDI, tá? Então, naturalmente, com essa abertura de CDI, as cotas desse fundo tendem a se valorizarem aí bastante, tá? Nós aqui, né, na ponta da gestão do XPCI, a gente não tem nenhuma pressão para fazer resultado caixa no fundo, então, de fato, né, a gente não precisa vender essas cotas, essas posições. Temos aí basicamente que ter bastante paciência para seguir aí carregando esses ativos que estão dando um bom carrego para a gente. E, obviamente, a gente tem a convicção que o XPCI vai ganhar bastante dinheiro nessas posições, né? Claro que com a subida de juros tende a jogar contra os fundos de tijolo, então, naturalmente, aqui o XPMOLs, nossa expectativa de saída não é mais, né, na casa dos 120, como a gente tinha ali alguns trimestres atrás, mas sim algo como 110, 115, isso já geraria um belo ganho de capital para o fundo, tá? Reforçando aqui, tá, o que eu já falei, hoje, pelo valor do fundo, mesmo o fundo, né, o XPMOLs aí no meio de uma oferta, etc., está com preço ali próximo do 100, isso já também geraria um ótimo ganho de capital para a gente. Mas, como eu falei, a gente vai esperar o ambiente se normalizar um pouco mais para a gente, naturalmente, vender no melhor preço possível e gerar um excelente ganho para o fundo. Além disso, pessoal, aí fizemos posições basicamente em 2 fundos de papel, o RBRR11 e o BLMC11, né? Mas como estratégia de gestão de caixa, efetivamente, né? Numa boa relação risco-retorno, principalmente pelos preços adquiridos aí pelo XPCI, tá? Pulando agora um pouquinho para o slide 16. Ótimo. Bom, aqui, né, a gente pode notar que o book de FOF, a grosso modo, está 70%, quase 70% em recebíveis e 30% em MOLs, né? Ou seja, o foco de fato do fundo, como já falou, né, são os FIIs de recebíveis, né? Então, realmente a grande vocação do XPCI. Pulando aqui rapidamente para o slide 18. Falando um pouco aqui sobre a visão geral do mercado de CRI no Brasil, aqui nesse slide, né, eu gostaria de destacar que o mercado de CRI continua muito favorável, né, muito aquecido para a emissão de novos CRIs,
tá? Nós aqui da XP Asset, né, seguimos bastante confiantes que os CRIs serão fontes aí de financiamento cada vez mais relevantes, né, substituindo aí a captação que vem de poupança e FGTS. Já temos visto aí também com bastante frequência alguns CRIs no mercado emitidos para financiamento de obras, né? Inclusive no nosso pipeline de operações temos aí diversas operações de plano empresário. Então isso mostra aí que esse mercado está realmente mudando. Notem que nesse gráfico abaixo o estoque do mercado de CRI no segundo trimestre de 2021 bateu aí o recorde histórico, atingindo quase 100 bilhões de reais, né, superando os 79 bilhões de dezembro de 20, que até então tinha sido aí o recorde de volume em estoque, tá? E o volume emitido, né, bateu aí 14 bi, pouco mais de 14 bi até o segundo trimestre de 21, né? Certamente aí o ano de 2021 baterá o recorde de 2019, que foi um volume emitido aí, como dá para ver no gráfico, de quase 19 bilhões. Então, assim, pessoal, realmente o ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, né, todo o estresse fiscal que a gente está passando, o ano que vem, né, vésperas de eleições, etc. Então, a gente sabe que vai ser ainda um ano complicado, né, muito aquecido aí no sentido de discussões, de reformas, etc. Então, de fato, apesar de todas essas dificuldades, a gente realmente acredita que será um ano muito forte para a indústria de CRI esse ano de 21. Tá? Passando aqui rapidamente pelo slide 19. Boa. Então, assim, aqui, né, para quem já acompanha os nossos calls há mais tempo, já sabe que a gente sempre passa esses slides aqui, né, em todos os nossos calls, que mostra aí o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses do nosso book de CRI, do fundo. Lembrando que isso, pessoal, é apenas uma foto no final de junho, tá? Como a gestão é extremamente ativa, né, na compra e venda de papéis para gerar ganho de capital, esse fluxo, por consequência, acaba mudando, né? Como eu falei, ao longo do trimestre, vendemos aí 162 milhões de papéis e compramos aí 33 milhões, ou seja, essa dinâmica de fluxo muda completamente. Então, aqui, né, quebramos o gráfico por cor para ficar mais didático, a volta do dinheiro por tipo de rúbrica, né? Então, basicamente, o azul escuro, a gente consegue ver aí as amortizações dos papéis, né, quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido. A barra azul clara e cinza aí são os juros e correção monetária, né, respectivamente, que são distribuídos aos investidores do fundo. Nessa tabelinha da direita, né, Evandro já até antecipou, a gente pode ver que não existe nenhum ativo basicamente estressado, nada na carteira do fundo e nenhum tipo de status de alerta ou qualquer tipo de provisão. O portfólio do XPCI segue com muita tranquilidade, né, no quesito risco de crédito e vem rodando aí normalmente. Tá? Pulando aqui para o slide 21. Perfeito. Aqui, né, conseguimos ver aí que o fundo está 72% indexado à inflação, sendo aí que tem uma quebra aí de 68% de IPCA e aproximadamente 4% de GPM e 29% a CDI, né? Lembrando aí que a volta da Selic, né, naturalmente vai ser benéfica aqui para a posição em CDI, né? CDI, ou seja, a posição pós-fixada. E aí, obviamente, com esse aumento do Selic, existe uma forte tendência aí de controle monetário, né? Por consequência, um menor repasse da inflação aos títulos aí indexados ao IPCA. Nesse sentido, a gente já começou a migrar o nosso né, nosso pipeline de operações, de novas operações para ativos a CDI+, né, obviamente na medida do possível, né, naturalmente tem operações que é inviável fazer a CDI, mas quando existe essa possibilidade de determinar o indexador, a gente tem escolhido nesse momento pelo CDI, mas obviamente com muita atenção no spread de crédito, efetivamente, né? Na verdade, isso é o que mais importa, ou seja, quanto que realmente os nossos títulos aqui vão render acima do nosso custo de oportunidade. Então, no final do dia, isso é o que mais importa, independente do indexador, e é óbvio que se tiver com uma operação muito bem precificada, de uma certa forma a gente tem uma proteção natural aqui nas operações.
Então, pessoal, basicamente, tanto nessa apresentação quanto nos relatórios gerenciais e mensais, temos aí todo o detalhamento dos ativos, tá? Acho que não vale entrar aqui no linha a linha das operações, pois, infelizmente, aqui o tempo da conferência é limitado. A ideia aqui do call seria, obviamente, passar os highlights do trimestre, como a gente falou, fundo muito tranquilo de crédito, realmente com bastante segurança, nos proporcionando aí muito ganho de capital, com essa excelência aí de ativos, ou seja, operando esses juros todo. Então, agora a gente vai abrir o espaço aí para perguntas e respostas, e eu e o Evandro, a gente vai se dividindo aqui nas respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie via espaço de Q&A. Obrigado. Não havendo nenhuma pergunta, a apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Chegaram 2 perguntas ali, Mazete, eu não sei se você já quer responder durante o encerramento. Vamos lá rapidinho, vamos lá, com certeza, a gente tem tempo aqui. Pergunta aqui, né, um cotista, enfim, um investidor aqui perguntou, gostaria de saber por que a cota do XPCI caiu tanto nos últimos dias, né? Bom, na verdade, o que acontece? Esse é um próprio movimento de toda a indústria, né? Eu vejo aí basicamente dois fatores. O primeiro deles, né, acho que começou toda essa onda de estresse no finalzinho do semestre, né, quando veio o texto da reforma tributária entregue ali pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Arthur Lira. Isso veio uma primeira onda de pânico e muito susto para os investidores, porque nessa primeira redação tinha ali uma intenção, né, inicial de taxação do produto. Depois, como até o próprio Evandro aí comentou, depois de uma série de medidas aí, e ações da indústria, e nós também, inclusive, tivemos ali conversas com o Paulo Guedes e tudo mais, as conversas foram muito boas e, de fato, as redações seguintes de projeto de lei foram melhorando, né? Mas isso, de certa forma, ainda paira no ar, naturalmente, uma incerteza. Então, isso realmente acho que ainda assustou um pouco o mercado. E segundo motivo, né, a gente está numa pressão fiscal ali, num clima muito, muito complicado de país, não só a questão da reforma tributária, mas a questão dos precatórios também, que gerou aí uma expectativa aí, muito negativa no mercado, né, de um furo do teto de gastos, de problemas aí, de uma certa forma, afetando o ambiente fiscal. E todos os ativos de bolsa acabaram sofrendo bastante com esse clima, né? Não só os fundos imobiliários, mas as próprias companhias ali de capital aberto listadas também vêm sofrendo bastante, né? A bolsa vem caindo, aí, o Ibovespa vem caindo dia após dia. Hoje opera numa leve alta, mas o próprio IFIX aqui opera numa queda de 0,37%, né? Então o mercado está de fato muito nervoso. Então não foi só a cota do XPCI que vem caindo, eu acho que, né, a grande maioria vem caindo, o próprio IFIX, como eu falei, vem caindo. Então isso naturalmente é difícil de se blindar, mesmo o Maxi Renda, o XPCI tendo aí um ótimo resultado, entregue aí um ótimo resultado e tendo também aí um portfólio super blindado aí a riscos de crédito. Então, isso realmente é um ponto mais sistêmico do que propriamente dito do próprio produto. Acho que até o XPCI foi bastante defensivo, né? A gente viu alguns fundos caindo mais de 10%, 15%. Então, o XPCI, a correção foi por volta de 3%. Então,
Até reforçando quão defensivo, né, o fundo, o seu portfólio. Só mais um complemento ainda sobre esse ponto. Com essa queda recente aí do IFIX, diversos fundos que estavam operando ali no secundário levemente acima do seu valor patrimonial de cota, né? Ou seja, o valor de tela um pouco acima do valor patrimonial, o XPCI é um dos poucos fundos aí que continua ainda levemente acima do patrimonial. Então, mesmo com essa queda, continua ali realmente ainda bem defensivo. Tem uma pergunta também, por que em julho a distribuição foi discrepante em relação ao resultado? Acho que a gente até comentou um pouquinho. Basicamente, a gente tinha vindo um resultado caixa muito forte, foi quase 1,50 por cota, e até para não ter muita volatilidade na distribuição, a gente segurou um pouco na distribuição, normalizamos, né? Então, viemos aí uma distribuição média aí próxima de R$1 nos últimos meses, tá? Então, foi meramente para suavizar essa distribuição, tá? Então, respondendo a uma pergunta aqui. Tem uma pergunta também, Vai lá, Evandro. Acho que tem uma pergunta como participar da subscrição, né? Tendo oferta, o que a gente fala para o cotista é, de fato, procurar ali o atendimento da sua corretora, que ali vai ter o direito de preferência, oferta e tal. Então, acho que cada corretora tem o seu procedimento, né? Podemos encerrar? Mais alguma pergunta? Bom, acho que podemos encerrar, só reforçando aqui que, como a Bianca comentou, nós temos um canal ali de relacionamento com o investidor, então, naturalmente, tendo perguntas ali, não só sobre o call, mas, enfim, qualquer tipo de pergunta sobre o fundo, a gente está à disposição aí para responder. A gente tem um SLA que a gente normalmente responde aí super rápido, então, estamos aí à disposição dos senhores para eventuais dúvidas. Obrigada, agradecemos a participação de todos e uma ótima tarde.